Eu e um amigo meu, vamos chamá-lo de Hunter, temos sido próximos desde que nos conhecemos na segunda série. Ambos temos interesses similares e concordamos basicamente em tudo, exceto o sorvete, é claro. Éramos amigos normais até por volta da sexta série. Nós dois frequentamos uma escola particular e a mãe do meu amigo basicamente nunca está em casa, ela está sempre em viagens de negócios e coisas assim. Ela fica fora por meses a fio e o pai dele, desculpe o palavrão, é um lixo. Ele está sempre bêbado, honestamente, se me perguntarem. Não faço ideia de por que seus pais ainda estão juntos, mas enfim, por volta da sexta série, o problema com o álcool do pai de Hunter piorou ainda mais. Chegou ao ponto em que ele começou a abusar verbal e fisicamente de Hunter. Meus pais logo descobriram isso. A partir desse ponto, Hunter basicamente vem e fica na nossa casa quando as coisas ficam ruins. Mesmo agora, com 15 anos, as coisas estão tão ruins que às vezes ele nem tem tempo de fazer as malas com roupas. Tudo de valor que ele possui está na minha casa porque ele não confia no pai para não quebrar ou vender. Sinto muito pela situação dele, mas estou feliz que minha família esteja lá para ajudar, e felizmente nós dois temos a mesma constituição física, então roupas não são um problema. Alguns de vocês podem achar isso estranho ou nojento, mas ele é como um irmão para mim. Eu faria qualquer coisa por ele. Somos filhos únicos em situações diferentes. Bem, um ano foi na primeira semana de férias de verão e por algum motivo meus pais decidiram que seria divertido irmos para nosso chalé nas montanhas. Deixe-me explicar, pois isso será importante para a história. Basicamente, temos um chalé que pode acomodar confortavelmente 14 pessoas. Tem uma piscina interna, jacuzzi externa, um cinema em casa, uma sala de jogos e cedra, e há uma quantidade ridícula de armários, tanto embutidos quanto normais. Se alguém entrasse e se escondesse na casa, seria um verdadeiro problema perigoso encontrá-lo. Então, estávamos indo para o chalé e convidamos Hunter para se juntar a nós. Estávamos muito felizes, ficamos ainda mais felizes em saber que meus pais nos deixariam sozinhos pela primeira semana. Aparentemente, eles tinham alguns negócios para cuidar antes de se juntarem a nós. Estávamos empolgados para ficar sozinhos e aproveitar umas férias bem merecidas. Eventualmente, chegamos ao chalé. Meus pais deixam nossas coisas e depois saem, dizendo que voltarão. Eles disseram para ficarmos seguros e mantermos tudo trancado até voltarem, e estávamos sozinhos assim, de repente, por 6 dias inteiros em um chalé com uma sala de jogos dedicada. Basicamente, era o paraíso para mim e Hunter. Mal sabíamos que o paraíso logo se transformaria em inferno. Entramos na casa e deixamos nossas coisas em nosso quarto. Nos preparamos para uma noite de videogames e filmes. Meu primeiro erro foi abrir a janela do primeiro andar, era apenas um pouco para deixar entrar um pouco de ar. Não dê importância porque tem uma grade de segurança que a impede de abrir mais sem pressionar um botão obscuro por dentro. Começamos a jogar por volta das 18 horas e fizemos uma pausa às 20 horas. Enquanto eu fazia uma pausa, passei pela janela que tinha aberto antes, mas de alguma forma agora estava completamente aberta. O adolescente estúpido que eu era pensou que a tinha aberto completamente antes e que ninguém poderia possivelmente entrar pela sacada gigante que na verdade era muito baixa em relação ao chão. Não queria presumir que não estávamos sozinhos, e aqui é onde a diversão começa. Fechei a janela, fui ao banheiro e peguei uma garrafa d'água na cozinha para nós usar depois. Continuamos a jogar nossos jogos por mais uns 30 minutos sem interrupção, e depois de 30 minutos ouvimos um barulho de arranhão de algum lugar da casa. Passamos isso como algum animal arranhando do lado de fora, muito alto. Então voltamos aos nossos jogos até que Hunter diz algo que ainda me dá calafrios. Ele me perguntou por que coloquei minha mão em seu ombro. Estávamos com as luzes apagadas e ele estava concentrado no jogo. Estávamos jogando Call of Duty, sobrevivência dos zumbis, e como era a vez dele, eu estava apenas assistindo e relaxando.
Espero que nenhum de vocês sinta na vida a sensação de pavor no estômago, a sensação de estar sendo caçado em sua própria casa, um lugar onde você deveria se sentir seguro. Virei para olhar para Hunter e, de fato, havia uma mão em seu ombro, e não era minha. Estava tão assustado e surpreso que fiquei paralisado. O homem que estava atrás dele estava vestido todo de preto e seu rosto estava escondido pelo capuz de seu casaco. Meu amigo gritou quando percebeu que não era minha mão. Agi primeiro, pulei, puxando Hunter pela mão. Ouvi sua camisa rasgar enquanto os dois corremos para fora daquele cômodo. Ouvimos o estranho atrás de nós, tudo estava tão escuro que eu conseguia facilmente despistá-lo na minha casa. Felizmente, mesmo que estivesse escuro como breu, eu sabia para onde estava indo. Era como um labirinto, se fosse sua primeira vez aqui. Puxei Hunter escada acima até o segundo andar comigo. Havia uma espécie de sala de estar lá. Nos agachamos atrás do sofá, e eu peguei o telefone para ver se conseguia ligar para a polícia. Era um telefone fixo com fio antigo, que estava nesta casa desde que a compramos, e sempre funcionou bem. Mas, por algum motivo, nem sequer tinha sinal de descagem, e foi quando percebi que o cabo conectado à máquina estava cortado. Estávamos sem sorte porque nossos celulares estavam em nossas bolsas no andar de cima. Ouvimos passos vindo da direção de onde viemos. Lentamente, esse estranho estava se aproximando de nós com uma sensação fria. Percebi que não tinha vantagem do meu inimigo não estar familiarizado com o layout da casa. Não sei como, mas ele estava navegando com facilidade. Talvez ele tenha se familiarizado enquanto estávamos distraídos com os jogos de vídeo. Não tenho certeza, mas a cada segundo que passava, sentia mais e mais que estávamos prestes a morrer. Ouvimos os passos se aproximando e então eles param na entrada dessa sala de estar, e ele sussurra em voz alta o suficiente para ouvirmos: "Vocês têm uma pele bonita. Quero ver mais, por favor." Meu amigo está tremendo e estou paralisado. Ele começa a se aproximar, indo direto para o sofá onde estamos escondidos. Ele sussurra novamente: "Sei onde vocês estão. Conheço o layout desta casa. Vocês podem correr, mas vou encontrar vocês." Lágrimas inundam meus olhos, eu estava tão certo de que era o fim, mas não estava prestes a desistir sem lutar. Nós dois nos levantamos, felizmente na mesma direção em direção à saída, e imediatamente ele começa a nos seguir, e ele está nos alcançando. Passamos por um grande armário que eu empurro para bloquear o caminho. Isso atrasa o homem, mas apenas por um momento. Viramos a esquina e corremos para o terceiro andar, o andar com os quartos, o andar com nossas bolsas e celulares. Hunter corre para o nosso quarto, mas eu o seguro e corremos para um quarto de hóspedes que tem uma cama bem baixa com cobertores baixos. Tem uma caixa de armazenamento embaixo, que você pode abrir com um botão secreto localizado embaixo da estrutura da cama. Eu abro e nós nos arrastamos para dentro. Fechei a porta, e os cobertores da cama cobrem a parte de cima da porta. Permanecemos lá por um tempo tentando controlar nossa respiração, porque estávamos respirando como loucos. Logo ouvimos aquele homem subindo as escadas, ele está ofegante e grita no corredor: "Posso sentir vocês, é bom. É apenas questão de tempo até eu pegá-los e fazer de vocês meus." Hunter geme e começa a hiperventilar alto. Não temos nada para parar ou abafar sua respiração. Tentamos cobrir nossos rostos com nossas camisetas, mas não funciona. Podemos ouvir o homem se aproximando, e a cada passo a respiração de Hunter piora. Estou tentando fazer o último possível. Tento confortá-lo, tento imitar meus pais. Coloco meu braço ao redor dele, digo que vai ficar tudo bem, que vamos superar isso. Surpreendentemente, funciona. Não estava colocando muita fé, mas continuo segurando-o, se apenas porque isso também está me ajudando a me acalmar. Então a porta do quarto de hóspedes em que estávamos se abre com força. Hunter me abraça ainda mais forte, com o rosto pressionado contra o meu pescoço, há umidade na minha pele, ele está chorando, e está tremendo, mas está completamente quieto agora.
De repente, o homem começa a revirar o quarto, derrubando móveis e destruindo o lugar em busca de nós. Ele resmunga de frustração o tempo todo, e emite um rosnado de frustração no final que me arrepia até os ossos. O homem soa como um animal selvagem, não como um ser humano normal e decente. Parece mais com algo que uma criança petulante faria. O fato de ele ser um homem adulto torna isso mais perturbador. Pouco depois, parece que ele não consegue nos encontrar, ele sai correndo do quarto e começa a subir para o quarto andar. Nossas bolsas estão neste andar, e nossos celulares estão lá, mas ainda estaríamos perto de onde ele está. Temos um sistema de alarme, um que não sabíamos que precisávamos armar enquanto estivéssemos aqui sozinhos. Estúpido, eu sei. Se pudéssemos descer e disparar esse alarme nós mesmos, talvez o som o assustasse. Pelo menos chamaria a polícia. Então, abrimos a porta e começamos a descer as escadas na ponta dos pés. Abro a cobertura protetora com a chave da casa e olho para ela. Lá está o botão mágico no sistema de alarme, o botão de alarme de invasão domiciliar. Eu aperto o botão sem hesitar por um momento, e instantaneamente aquele som ensurdecedor grita pela casa, e foi quando percebi que se ele não fugisse, não poderíamos mais ouvi-lo se aproximando de nós. Então, basicamente, não saberíamos onde ele está até que a ajuda chegue. Fechei a tampa e a tranquei. Começamos a nos mover ao longo da parede em direção à sala de estar principal. Queríamos escapar pela enorme porta de correr de vidro. A última coisa de que me lembro antes de tudo ficar escuro é uma dor aguda na parte de trás da minha cabeça. O resto da história é do que Hunter disse que aconteceu. Ele foi o único consciente pelo resto dela. O homem aparentemente nos surpreendeu por trás e me acertou na cabeça com um rolo de massa da cozinha. Caí no chão, e meu amigo estava lá, paralisado no lugar. Nossas chances de escapar haviam acabado. O homem agarra Hunter, o segura dolorosamente contra a parede. Hunter diz que o homem está constantemente lambendo os lábios, como se fossemos comida para ele. Com o alarme soando ao fundo, o homem pressiona seu corpo contra Hunter, que está preso contra a parede, e ele está respirando tão pesadamente quanto nós, mas por razões mais repugnantes. Ele começa a cheirar o rosto de Hunter, seu cabelo, seu pescoço, e então ele se aproxima do ouvido de Hunter e diz: "Então bom. Terei que ver vocês outra vez, porém." Com isso, ele literalmente joga Hunter no chão e sai pela porta de vidro deslizante pela qual estávamos indo. A polícia chegou menos de 2 minutos depois e nos levou para o hospital. Aparentemente, se o homem tivesse me acertado mais abaixo na cabeça, meu crânio poderia ter fraturado e eu teria tido danos terríveis, talvez até permanentes. Felizmente, tive uma concussão e um pouco de sangramento, mas ficaria bem. A polícia nunca descobriu quem era o homem e, mesmo com nossa ajuda e discrição, não conseguiram encontrá-lo. Duvido que tenham conseguido sequer uma pista. Isso me aterroriza completamente, que ele possa fazer isso novamente, se não a nós, a outra pessoa. Seja quem for, ele parece estar atrás de crianças, e o que ele quer exatamente com elas, só posso adivinhar. Meu pai agora tem uma licença de arma e mantém uma pistola em casa o tempo todo. Eu me sinto apenas um pouco mais seguro, embora aquela noite tenha sido a pior da minha vida. Eu poderia ter sido morto ou algo pior. Que tipo de tortura doentia esse homem tinha em mente para nós antes de nos matar, provavelmente lentamente. Hunter e eu agora estamos mais inseparáveis do que costumávamos ser. Ele passa a maior parte do tempo na minha casa ainda. Levou mais de meio ano para convencê-lo a compartilhar essa história, já que ele sente que o que aconteceu naquela noite foi muito pessoal e privado. Foi um grande passo nos ajudar a superar isso. Foi realmente uma experiência traumatizante, mas sinceramente espero que alguém pegue esse homem. Eu tenho 14 anos e moro na cidade capital da Estônia.
Vivo em um apartamento de 4 quartos com meus pais, minha irmã, meu irmão e minha avó. Minha mãe e seus pais se mudaram para este lugar quando ela tinha cerca de 5 anos de idade. Minha mãe me contou que, quando ela tinha por volta de 8 anos, estava tomando café da manhã na cozinha e estava sozinha em casa na época. Não havia TVs, computadores e nem mesmo telefones, pelo menos não aqui na Estônia. Ela estava apenas ouvindo o rádio quando ouviu a maçaneta da porta começar a se mexer. Ela se virou e a maçaneta estava subindo e descendo sozinha. Se alguém realmente estivesse lá tentando entrar, ela teria visto, pois a porta tinha uma grande janela embutida nela pela qual se podia ver. Mas ela não viu nada, apenas observou a maçaneta da porta continuar a se mexer. Quando fiquei velho o suficiente para ficar em casa sozinho, estava animado. Eu pensei que poderia fazer o que quisesse, comer o quanto de doce quisesse, e assim por diante, mas tudo mudou. Só quando estava sozinho podia ouvir coisas caindo ou se movendo. Sempre ligava para meus pais e quando eles voltavam para casa, nada estava fora do lugar. Mas eu juro que ouvi coisas. Meu pai acreditava em mim, mas minha mãe era um pouco cética. Eu ouvia essas coisas com frequência e isso realmente me assustava, mas eu ignorava pensando que estava apenas imaginando. O que realmente me deixava arrepiado é que qualquer que fosse a causa desses sons, sempre garantia fazer barulho apenas se eu fosse o único em casa. Durante o dia, quando todos estavam em casa, esses sons não existiam. Logo fiquei com medo de ficar em casa sozinho. Eu não tinha o cachorro ainda, então nunca me senti seguro na casa. Durante os verões, geralmente eu sentava em um banco do lado de fora esperando meus pais chegarem antes de entrar. Durante o outono e o inverno, eu apenas ficava no corredor, um pequeno quarto que leva ao apartamento. Por que aquele quarto me parecia seguro? Porque eu poderia sair em um segundo, se precisasse, e me sentia seguro porque o quarto era tão pequeno e eu era o único definitivamente nele. Essa experiência aconteceu quando eu tinha 12 anos, era uma noite de outono. Estava discutindo com minha mãe sobre algo, entrei no meu quarto, bati a porta, então deitei na minha cama e chorei. Estava chorando muito alto quando ouvi um sussurro literalmente ao meu lado, era alguém me acalmando. Foi tão alto e vívido que me assustou. Pulei da cama e corri para fora do quarto, coberto de arrepios, e contei para minha mãe o que tinha acabado de acontecer. Ela revirou os olhos, provavelmente ainda com raiva de mim, e disse que provavelmente eram apenas os vizinhos, mas eu juro pela minha vida que era como se outra pessoa estivesse ao meu lado. Eu até podia sentir a respiração dela contra meu ouvido. Não ia dormir no meu quarto naquela noite. Depois de muita insistência, acabei dormindo no quarto dos meus pais. As coisas só pioraram, e só quando eu estava sozinho em casa eu ouvia coisas caindo repetidamente. Quando eu esperava no corredor, ouvia sussurros vindos do outro lado da porta da casa. Não conseguia entender o que estava sendo dito, mas o tom parecia me chamar para dentro, como se quisesse que eu entrasse. Eu não ia fazer isso. O que fez minha mãe acreditar que isso era real foi quando minha irmãzinha começou a ver coisas. Ela tinha cerca de 3 anos na época. Uma vez, ela acordou no meio da noite chorando. Minha mãe foi verificar e minha irmãzinha perguntou por que o homem estava parado lá, então ela apontou para a parede. Minha mãe se virou lentamente e verificou, e não havia ninguém lá. Isso aconteceu várias vezes no meio da noite, quando minha irmãzinha via sombras e ou mulheres da lua, como ela gostava de chamar. Quando eu perguntei sobre as mulheres da lua, ela disse, e não se preocupe, ela não é má, ela não vai te machucar, ela só vem me verificar às vezes. Sendo uma criança daquela idade, eu disse a mim mesmo que ela estava apenas inventando, certo? Não acreditei, embora minha mãe tenha chamado alguns médios para vir e ver se podiam ver ou sentir algo na casa. Um deles disse que podia, explicaram que nossa casa tinha uma abertura por onde os espíritos estavam passando. Sendo um pouco cético quanto a médiuns, não estava certo se acreditava neles, mas procuramos pelo lugar por bons 30 minutos para ver se podíamos sentir presenças mais fortes em certos pontos.
Acabamos cercando um pequeno espelho que eu tinha trazido para casa um dia. Eles disseram que aquele era o portal. Nos disseram que tínhamos que quebrar aquele espelho, então, mesmo protestando, meus pais o quebraram. Bizarro, mas não ouvimos nem vimos mais nada desde essa experiência. E quando estou sozinho em casa, finalmente sinto que estou sozinho, e espero que continue assim. Eu moro na Inglaterra e quando eu tinha 14 anos minha mãe não chegava em casa do trabalho até às 6 horas da tarde e às vezes até mais tarde que isso. Isso porque ela precisava ficar mais tempo no trabalho para organizar o dinheiro e levá-lo ao banco. Depois, ela arrumava o depósito e verificava o prédio. Basicamente, ela era responsável por fechar o local. Quando terminava, trancava e vinha para casa. Enquanto ela estava no trabalho, eu limpava a casa e depois de terminar as tarefas domésticas, eu subia para assistir TV ou jogar. Eu estava tão aterrorizado com este evento que me lembro exatamente do dia em que aconteceu. Foi dia 7 de outubro e eu estava sozinho em casa. Eu estava fazendo meus afazeres quando ouvi uma única batida forte na porta. Não na porta da frente, era a porta de trás. Foi estranho e pensei comigo mesmo que eu tinha certeza de que havia trancado o portão. Fui até a porta e nossa porta tem um grande painel de vidro, então posso ver se há alguém do lado de fora, pelo menos. Mas quando me aproximei, não havia ninguém lá. Quando vi isso, me convenci de que era apenas algo batendo na porta. Estava muito ventoso lá fora naquele dia, então voltei para a limpeza. Apenas alguns minutos depois, meu gato começou a sibilar naquela mesma porta. A casa era bastante grande, então levei alguns segundos para chegar até a porta. Quando cheguei lá, ele estava ficando louco com ela, então o deixei sair. Depois disso, nada realmente aconteceu, exceto quando tudo deu errado. Deixei o gato entrar quando abri a porta e ele correu para dentro como se um cachorro estivesse atrás dele. Seu pelo estava todo arrepiado e ele estava correndo rápido. Foi estranho, mas ainda não estava deixando me afetar. Fui para cima jogar. Foi quando algo literalmente passou correndo pela porta do meu quarto e pelo corredor. Eu congelei, ouvindo os sons de intrusos na minha casa. Segundos depois, a porta do quarto do meu irmão bateu e o gato estava miando freneticamente e arranhando a porta. Corri para o quarto e a porta não abria. Ele não tinha fechaduras naquela porta. Me assustou tanto que corri para a casa da minha avó, que mora em uma rua próxima. Eu não sabia o que estava acontecendo, tudo o que eu sabia é que tinha alguém ou alguma coisa naquele quarto segurando a porta. Esperei até minha mãe chegar em casa e então gritei todos os detalhes do que aconteceu para ela. Ela chegou em casa e subiu correndo para o quarto do meu irmão. A porta estava aberta quando ela chegou lá. Na verdade, todas as portas estavam abertas lá em cima e cada uma estava aberta no mesmo grau, como se um estranho tivesse aberto todas as portas e as colocado de maneira precisa. Foi a coisa mais assustadora que já vi. Quando ela voltou até mim, estava com uma expressão muito brava no rosto. Ela me acusou de inventar tudo para assustar meu irmãozinho. Claro que neguei, mas ela ainda estava desconfiada de mim. No dia seguinte, minha mãe estava trabalhando até às 7 horas da noite e eu não esqueci nada do que aconteceu no dia anterior. Eu estava nervoso, terminando de limpar as panelas. A cada segundo, eu olhava por cima dos ombros. Subia as escadas e assistia um filme para tentar tirar isso da cabeça. Cerca de metade do filme, eu adormeci e acordei com o som de vidro estilhaçando em pedaços. Corri para as escadas para ver o que era o barulho. Quando vi aquela mesma figura exata de antes, ela passou por mim em direção às escadas e nem mesmo reconheceu que eu estava lá. Com medo, mas curioso, desci e gritei quando vi que todos os armários e gavetas estavam abertos. Assim como a porta, todos os pratos estavam quebrados e quero dizer que o chão estava afogado em vidro quebrado. Mas desta vez,
Quando contei para minha mãe o que aconteceu, ela acreditou em mim. Ela sabia que eu não estava louco e apenas uma pessoa louca quebraria todo aquele vidro. Passaram-se 4 meses e nada mais aconteceu, exceto pelo outro dia, porque cheguei em casa da escola e vi o rosto da minha mãe completamente chocado. Ela disse que estava se preparando para o trabalho quando viu a figura passar na frente dela. Seja o que for, ainda está aqui. Gostaria de começar dizendo que não tenho certeza se isso é paranormal ou não. Essa experiência é um tanto confusa, pois realmente não sei quem ou o que está causando isso. Alguns anos atrás, quando eu tinha 12 anos, quase fiquei sozinho em casa. Era um dia de neve na terça-feira após as férias de fevereiro. O engraçado é que mal havia neve naquele dia. O verdadeiro perigo aqui era a lama. Meus pais saíram por volta das 9 horas. Eles tinham uma empresa juntos, então nem pensavam em encerrar o dia por causa da lama. Simplesmente fui para o meu quarto, liguei a TV e mexi no meu telefone. Estava assistindo YouTube e jogando, e antes que eu percebesse, acabei adormecendo para uma soneca. Por volta das 10 horas da manhã, acordei. Continuei mexendo no telefone quando, alguns minutos depois, ouvi algo. Ignorei isso como outro barulho da casa, pois às vezes ouço muitos desses. Às vezes a casa se ajusta, às vezes rende com o peso, coisas assim. Acredite em mim, você não sabe o quanto eu exagerava por causa de um simples copo caindo, mas esses ruídos começaram a ficar suspeitos por volta das 11 horas e 15 minutos, e foi nesse momento que precisei usar o banheiro. Caminhei até ele, abrindo a porta dos fundos do meu quarto. Agora, meu quarto é um pouco como um corredor entre o corredor do andar de cima e o corredor que leva ao oeste, onde fica a escada. Meu quarto fica diretamente à esquerda no topo da escada leste. Então, basicamente, se alguém invadisse, eu seria o primeiro a morrer. Minha porta dos fundos leva ao lado oeste, e diretamente em frente à porta está o meu banheiro. Quando abri minha porta dos fundos, ouvi passos no primeiro nível, diretamente abaixo de mim, onde ficaria a cozinha. Então os ruídos pararam. Os passos estavam parando, e pararam literalmente bem embaixo de mim, onde eu estava. Depois de ouvir isso, decidi que poderia segurar minha ida ao banheiro. Então fechei minha porta dos fundos e esperei na cama, ouvindo. Depois que o suspense me dominou, gritei para quem quer que fosse sair daqui. No momento em que fiz isso, ouvi uma bota ou algo parecido parar ainda mais alto no pé da minha escada leste. Literalmente, pulei da cama e corri para minhas defesas, envergonhado. Eu tinha armas de defesa. Ouvi mais outro passo subindo a escada, se aproximando do meu quarto. Comecei a chorar. Liguei para meus pais e meu melhor amigo, pois a mãe dele trabalhava para minha mãe. Claro, meu amigo e sua mãe foram os primeiros a responder. Eles me garantiram que minha mãe estava a caminho. Minha vizinha próxima, que era inquilina em nossa terra, disse que viria também. Agora era 11 horas e 30 minutos. Finalmente ouvi a porta se abrir depois do que pareceram horas. Meu nome foi chamado por nossa inquilina, e depois de mais 1 minuto de choro, me senti seguro o suficiente para revelar minha localização. Ela caminhou até meu quarto, e eu abri a porta dos fundos para ela. Fiquei tão aliviado e finalmente olhei para fora do quarto, me preparando. Nada havia sido roubado, mas a porta do meu pequeno armário estava aberta e alguns rolos de papel higiênico extras haviam caído. A pista mais assustadora veio quando desci para a cozinha, onde ouvi o primeiro barulho. Vi um par de pegadas molhadas e enlameadas que pareciam pertencer a uma bota de 15 polegadas. Nenhum dos membros da minha família calçava esse tamanho, nem suas botas. Não sabemos quem ou o que era, mas estávamos certos de que alguém havia invadido e, melhor ainda, alguém havia chegado dolorosamente perto da porta do meu quarto.
Minha mãe presumiu que era algum bêbado que invadiu em busca de um lugar para ficar ou descansar, mas mesmo que fosse paranormal, eu poderia acreditar, pois no passado sei que algumas pessoas morreram aqui,